Uma vez com você, e hoje eu vou falar de um assunto que eu sou apaixonado. Já falei com vocês sobre isso várias vezes, mas hoje, cada vez que eu falo sobre isso, eu sinto meu coração bater de um jeito diferente, porque essa é uma das causas da minha vida, algo que eu amo falar sobre, que eu sou realmente apaixonado por ela, e eu falo com o coração extremamente feliz sobre esse assunto. O tema do nosso culto hoje, para assim, não ficar diferente do nome do ministério, que é em inglês, a galera gosta de pôr temas em inglês, né? Bible in the air, né? Bíblias ao ar. Então eu quero te convidar, você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia aí e coloca lá para cima, vamos lá. Cadê a galera que está com a Bíblia aí? Aqueles que estão com a Bíblia digital, levanta o celular, né? Glória a Deus, aleluia. Põe a sua Bíblia, gente, tem que ser orgulho para a gente carregar isso aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Agora pega ela, faz um carinho, dá um beijo. Glória a Deus. Pastor, misericórdia. Gente, quando você tem um objeto de alguém que você ama muito, normalmente você quer ficar com aquele negócio o tempo todo. É uma pulseira, é uma camisa, é uma blusa, é um não sei o quê. Aquela pessoa que você está, sabe, com o coração batendo diferente. Aí você pega a blusa emprestado. Aí você deita assim, aí fica com a blusa assim, sabe aquele negócio? Vocês estão falando que não, mas eu sei que vocês sabem. Muitos de vocês já sabem o que é isso. E com a Bíblia não pode ser diferente. Isso aqui é algo que Deus deixou para nós, e é extremamente valioso para as nossas vidas, amém? Então glória a Deus, aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, verso 16, e Bíblia para mim tem que ser assim, ó gente, é grande, Bíblia de crente, não tem como esconder, essa daqui é caprichada. Vamos lá? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, 2 Timóteo 3,16, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo diz: toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estar aqui falando da Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de falar daquilo que o Senhor deixou para nós. O Senhor inspirou homens a escreverem palavras que vieram do Teu trono, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à Tua palavra, pudéssemos ter acesso, Pai, às Tuas promessas para nós, para que pudéssemos conhecer Jesus e nos alinharmos à Tua vontade e viver, Pai, literalmente o que o Senhor queria no céu aqui na terra. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Abre o nosso entendimento para compreender hoje a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que possamos ser apaixonados pelos Teus princípios e propósitos e pela Tua palavra. Que hoje possamos ser cheios do Teu Espírito e inspirados a seguir à frente na leitura e no conhecimento da Tua palavra e no conhecimento da Tua vontade para nós. Enche-nos, Espírito Santo, e guia-nos a Tua verdade. Que o Senhor cumpra o propósito para essa mensagem de hoje, que ela cumpra integralmente a Tua vontade. Nós, Pai, levamos cativos todo pensamento e todos os sentidos à obediência de Cristo agora, e que nada venha interromper ou atrapalhar a transmissão e a recepção dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para a galera da iluminação acender as luzes centrais aqui, porque eu gosto de pregar vendo para quem eu estou falando. Amém? Comigo é olho no olho, irmão. Pior coisa, a gente já está de máscara, já não consegue ver a afeição de quem a gente está falando, né? É horrível. Eu estou indo para a academia de máscara, meu Deus do céu. É horrível, parece que você está carregando um peso a mais, de tão cansativo que é. Então, já que os olhos a gente consegue ver, então, acende aí os olhos da galera para mim. Glória a Deus, aleluia. Então, hoje eu quero falar sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Me deparei com um dado estarrecedor, um dado extremamente alarmante. Eu tirei um print. Estava lá eu, no meu Instagram, e aí eu vi uma imagem, numa enquete no perfil do Jesuscope.
Douglas Gonçalves, nosso amigo. Estarrecedor. E aí ele perguntava assim: você já leu a Bíblia inteira? Resposta era sim ou não, né? Claro, era uma E aí enquete. eu vi uma imagem. Eu lá prontamente respondi sim. Quando eu respondi, veio o resultado da enquete. E o resultado era o seguinte, até aquele momento: E aí ele perguntava 23% das pessoas responderam que sim. Resposta era sim. 77% das pessoas responderam que não. Respondi sim. As pessoas que seguem o perfil do Jesuscope são, em sua maioria esmagadora, pessoas que professam a nossa fé, são cristãos. Isso está querendo dizer que 77% dos cristãos que tiveram acesso a esse perfil nunca leram a Bíblia inteira. E eu fiquei embasbacado. Eu fiquei impressionado com isso. Eu não acreditei nesse dado, para te falar a verdade. Porque para mim é assustador a pessoa se declarar cristã, declarar-se filho de Deus e sequer conhecer a carta que o seu Deus escreveu para você, sequer ter um acesso mais profundo àquilo que Deus deixou para a sua vida. E para continuar, eu quero te contar uma história. Declarar-se filho de Deus e sequer conta-se a história de uma senhora muito velhinha, no final da sua vida já, que morava em uma casinha muito simples. Aquelas casinhas de barro, sabe quando você está viajando de carro e vê aquelas casinhas de barro, pau a pique que eles chamam, que é madeira, barro e folha no telhado e tal, e uma casinha muito simples. E ela fazia parte de uma igrejinha que ficava ali nos arredores, e um certo dia as pessoas perguntaram se podiam fazer um culto de celebração na casa dessa senhora. Ela falou, claro, com prazer, vai ser uma alegria, mas minha casa é muito pequena e é muito simples, mas será uma alegria receber vocês lá. E ela sempre recebia todos muito bem e recebeu essas pessoas na casa dela. E enquanto estava tendo aquela reunião ali, o pessoal louvou, adorou, tal, teve aquele momento na casa dela, e um dos rapazes olhou para a parede, aquela parede de barro, né? E viu uma carta. Uma carta emoldurada num vidro, muito bonita, com uma letra muito bonita. E aí o rapaz olhou para aquela carta, ficou impressionado e perguntou para ela, o que é isso? Ela, isso é uma carta que eu gosto muito. Há muitos anos atrás eu trabalhei como cuidadora de idosos. Eu cuidava de pessoas idosas. E aí, numa dessas fases, eu cuidei por muito tempo de uma senhora, que ela era muito rica, ela tinha muitos recursos, só que, depois de muito tempo cuidando dela, no final da vida, quando já estava nos últimos dias, ela escreveu essa carta para mim. E eu gostei tanto de ter trabalhado com ela, eu gostei tanto da vida que eu tive, assim, ao redor dela, cuidando dela, fazendo tudo que eu fazia por ela, que eu mandei emoldurar essa carta, porque eu tenho uma consideração muito grande por tudo que eu vivi com ela, e eu coloquei num quadro e coloquei na parede da minha casa, porque eu acho muito bonita. E aí um dos rapazes pegou aquele quadro, e falou assim, você sabe o que está escrito aqui? Aí ela, não, eu não sei ler, então eu não sei o conteúdo da carta, você pode ler para mim? E quando ele começou a ler aquela carta, não se tratava de uma carta, era um testamento. E aquela senhora que faleceu há muitos anos atrás, estava deixando toda a sua riqueza para aquela mulher que cuidou dela a vida inteira. Então todos os recursos que aquela outra mulher tinha, ela tinha deixado para outra. Mas ela, por não saber ler, não pôde usufruir do benefício do que estava escrito ali. Então prontamente eles correram, foram ao cartório, foram atrás de resolver todas as coisas, e de um dia para o outro aquela mulher ficou milionária, porque todos os recursos da outra eram dela. É de impressionar uma história dessa, não é? E eu faço um paralelo de uma história dessa com a nossa vida com Cristo, cara. Nós temos todos os benefícios de um testamento deixado por um Deus maravilhoso escritos aqui. Mas tem tanta gente que está abrindo mão de todos esses benefícios
Porque não está querendo ler a palavra. Não conhece o que está escrito no seu testamento. E a Bíblia diz nesse testamento que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E a Bíblia tem escrito nesse testamento que nós viveríamos coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tem tanta coisa escrita, diz que a Bíblia existem mais de 8.000 promessas para as nossas vidas. Mas nós não tomamos posse dessas promessas porque nós não conhecemos. Mas esse testamento está disponível. E eu fico olhando, quando 77% dos cristãos não leram a Bíblia toda, não tem noção do que está escrito nesse testamento. E olha que interessante, a Bíblia é dividida assim, Velho Testamento e Novo Testamento. Existe uma herança para nós, e ela está aqui. E quanto mais nós conhecermos dessa herança, mais nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Meu desafio hoje é que você comece a conhecer mais dessa palavra, a entender mais o que está escrito na Bíblia, a se aprofundar e ir cada vez mais fundo no que consta na palavra de Deus. E para começar agora então, esquentando, eu quero te fazer uma pergunta. Pode me responder com sinceridade. Eu vou fazer uma pergunta para você, e eu quero que você me responda, mas não precisa ser falando da sua vida, pode falar do seu melhor amigo, não, é porque o meu amigo, ele não faz isso por isso. Qual é o empecilho para que um adolescente não leia a Bíblia hoje? O que te impede? Não, você não, porque você lê, você é top, cara. Os adolescentes da Filadélfia são os melhores do Brasil, glória a Deus, aleluia. O que impede hoje um adolescente de ler a Bíblia? Vamos lá. O que você acha? Olha, já tem um ali mostrando, três. Tem 3 levantando o celular. Pô, mas não tem celular na Bíblia? Ou não tem Bíblia no celular? Poxa. Celular então impede hoje um adolescente de ler a Bíblia. Eu posso colocar o celular como uma distração. O excesso de entretenimento. As distrações muitas vezes nos impedem de conhecer a palavra de Deus, certo? Às vezes parece que é mais interessante, né? Assistir alguma coisa, jogar alguma coisa, do que ler alguma coisa. Ou ler a palavra de Deus. O que mais? Falta de controle do tempo. Gente, adolescente tem que controlar o tempo. Querido, todo mundo tem que controlar o tempo. A Bíblia nos ensina que nós devemos remir o tempo. Então você tem que controlar pelo menos o mínimo para ter ali um tempo com Deus todos os dias, né? Controle de tempo é importante, porque senão você, é o quê? Preguiça. Não, aqui ninguém tem isso. Todo mundo disposto, olha as caras de felicidade, ninguém aqui tem preguiça. Preguiça, cara. Preguiça é um empecilho. A gente tem preguiça, a gente se tornou uma geração que tem preguiça de ler. A gente quer ouvir, a gente quer assistir, mas nós temos preguiça de ler. Eu estou falando por mim. Você entra na rede social, alguém já te responde com um textão, você já faz o quê? Vou esperar sair um filme. Porque eu não vou ler isso tudo não. Preguiça. Preguiça é uma forte. Disciplina, que está aliado, é o remédio para a preguiça, né? O remédio para a preguiça é a disciplina. Então é a falta de disciplina que é um problema, né? Disciplina é essencial. O que mais? Tem mais, como é que é? Prioridades. Falta de prioridades. Eu tenho tentado ensinar isso para o meu filho de 9 anos. Todos os dias. Davi, faça primeiro o que é mais importante. Faça primeiro o que é mais importante. Tudo isso para ensinar que de manhã, quando ele acordar, a primeira coisa que ele precisa fazer é orar e ler a Bíblia. Eu falo isso para ele todos os dias. Davi já deve ter lido o Novo Testamento no mínimo 3 vezes. Por quê? Eu quero ensinar para ele exatamente isso, Yane. A valorizar o que é mais importante. Hoje, inicialmente, ele deve estar lendo meio obrigado mesmo, porque eu falo todo dia, leu a Bíblia, leu a Bíblia, leu a Bíblia.
mas o meu objetivo é que eles se apaixonem pela palavra de Deus. E é por isso que eu pego tanto no pé de vocês. Quem está mais ou menos perto de mim aqui sabe. A pergunta que eu sempre faço: está lendo a Bíblia? Está orando? Como é que está? Já chega para ver em mim? E aí, está lendo a Bíblia? Pô, pastor, estou. Está difícil, mas estou. Tem uns que quando eu pergunto já dá aquela... Sabe como é, né, pastor? Sei não, como é que é? Ler a Bíblia, porque precisa ser algo importante. Teve gente que me falou, eu fiz essa pergunta num outro grupo, me falou, procrastinação, uma palavra difícil, né? Procrastinação, parece até um palavrão, mas não é não. O que é procrastinação? Deixar para depois o que se pode fazer agora. Então a gente acorda de manhã e fala, poxa, eu tenho 16 horas pela frente aqui pelo menos. Não vou ler agora, vou ler depois. Aí dá meio-dia, não, vou almoçar, depois eu vou dar aquela descansada, porque se eu ler depois do almoço vai me dar sono, eu vou dormir. Vou ler depois. Aí dá 3 horas da tarde, vou ler depois. Aí dá 9 horas, vou ler depois. Aí deu meia-noite, a hora que a maioria aqui tem que dormir, né, com esse negócio de pandemia, tá meio bagunçado o horário, né? Meia-noite vai dormir, acho que eu vou ler agora. Dormiu, já era. Meu irmão, você começar a ler a Bíblia deitado na sua cama, não vai rolar. Não é só ler a Bíblia não, qualquer coisa que você for ler. Então coloque prioridades. Aquilo que é mais importante primeiro. Espera aí. Tem que concentrar, porque se eu cair vai ficar na filmagem e vai ficar feio, né? Glória a Deus. Então, existem coisas que têm nos impedido de ler a Bíblia. E a gente precisa se concentrar a eliminar tudo isso que tem nos atrapalhado. E eu coloquei aqui uma sequência de 3 perguntas que nós precisamos fazer para pensar sobre esse processo de conhecer a palavra de Deus e de entender o propósito de Deus para as nossas vidas em relação à sua palavra. E a primeira pergunta que eu fiz: por que eu preciso ler a Bíblia? Por que ler a Bíblia é importante? Por que ler a Bíblia é fundamental? E a primeira resposta: porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Você ouviu falar por aí, talvez nas redes sociais, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia não só contém, ela contém, mas ela não só contém, ela é a palavra de Deus. As pessoas que estão falando que a Bíblia contém a palavra de Deus, está dizendo que algumas partes não são palavra, outras são, outras não. A Bíblia, de capa a capa, ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? E por isso que eu preciso ler, cara. Se existe a palavra de Deus para mim, algo que Deus quer falar ao meu coração, eu não posso abrir mão de conhecer esse instrumento. Porque o próprio Deus deixou para que eu conhecesse mais do caráter dele e de como ele quer que eu me relacione com ele e com os meus irmãos aqui na terra. Então é um livro sobre relacionamento. Segundo, porque a Bíblia, como diz Billy Graham, é mais atual do que o jornal de amanhã. Você vai lendo os textos bíblicos e vai falando, cara, como algo escrito há 1000 anos se aplica tão bem na minha vida hoje? Como algo escrito há tanto tempo pode ser tão atual? Porque é inspirada. Porque Deus sabe o que Ele criou e como a sua criação ia funcionar por toda a eternidade. Por isso ela é tão atual, porque é inspirada. Você pega os conselhos dos livros de Provérbios ali, dos 31 capítulos de Provérbios, e pensa o seguinte: se todos os homens da terra estivessem aplicando esses princípios que estão escritos em Provérbios, nós estaríamos vivendo a glória. Porque lá fala contra suborno, lá fala sobre relação familiar, lá fala como me relacionar com meu irmão, lá fala que eu não devo obter vantagem acima do outro, lá fala que eu não devo me isolar, que eu preciso me relacionar, lá, isso só em Provérbios. Tem tanto princípio maravilhoso. Pega ali Mateus 5, Sermão do Monte, Mateus 5 e 6, Jesus nos dá tantos ensinamentos tão valiosos, que se o mundo se concentrasse em viver o que está escrito no Sermão do Monte de Cristo, nós já viveríamos em outro nível, nós já viveríamos de outra maneira, porque um dos maiores ensinamentos de Jesus ali,
ali no livro de Mateus, é ele falar: ame a teu próximo como a ti mesmo. A Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu deixo de querer obter vantagem em cima dele. E eu já mudo a minha forma de me relacionar. Olha o tanto de coisa valiosa. Por quê? Porque ela expressa a vontade de Deus para nós. E porque os seus ensinamentos nos trazem vida e nos afastam do mal. Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está sem saber para onde ir, está sem saber o que fazer? Busca diante da presença de Deus. Eu já ouvi muita gente falar: ai, tem tanto tempo que Deus não fala comigo. Aí eu já pergunto: quanto tempo tem que você não lê a sua Bíblia? Porque a Bíblia é a voz de Deus para nós. Nós não vamos ouvir a voz de Deus se nós não temos contato com a palavra de Deus. Porque a vontade e a voz de Deus estão aqui. Estão escritas e estão acessíveis a você. E dê glória a Deus por isso. Porque na Coreia do Norte, se alguém for pego com a Bíblia, ele é punido com pena de morte. Lá é proibido. Sabe como as pessoas mandam Bíblias para a Coreia do Norte? Eles jogam de aviões, em paraquedas, para que alguém possa achar e ler a Bíblia. Porque se eu entrar na Coreia com a Bíblia, eles podem me matar. Então eles jogam, passa de avião e joga a Bíblia. Vai que alguém encontra e conhece essa vontade e pronto. E daí a coisa vai, daí a coisa anda. Então por que eu preciso ler a Bíblia? Por causa de tudo isso que eu te apresentei. Ela é a palavra de Deus. Ela é um testamento do Senhor, tem promessas de Deus aqui escritas, que Ele deixou para mim e para você. E para nós entendermos cada vez mais a vontade de Deus. E aí eu te pergunto então, quando ler a Bíblia? Quando é que eu devo ler a Bíblia? Qual é a frequência que eu preciso ler a Bíblia? Que momento do meu dia eu vou fazer isso? Gente, 1 Pedro 2,2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes sejam dados o crescimento. Desejem o genuíno leite espiritual. Desejem o alimento espiritual. E eu vou te perguntar, com qual é a frequência que um bebê, um recém-nascido, precisa se alimentar? Ah, pastor, uma vez por mês. Claro. Domingo, pastor, uma vez por semana. O recém-nascido comer domingo, ele está top. Tá ou não tá? Tá, né? Tá não, né? Ele está morto. Qual é a periodicidade? Um recém-nascido, gente, ele precisa tomar o seu leite pelo menos de 3 em 3 horas por dia. Todos os dias, de 3 em 3 horas, ele precisa se alimentar. Ele precisa se alimentar todos os dias. Senão, falta-lhe nutrientes, o organismo dele não suporta e ele morre. Assim é a nossa vida com Deus e a nossa vida espiritual. Nós precisamos ler a Bíblia diariamente, todos os dias, porque a Bíblia é um alimento para as nossas vidas, e alimento precisa ser consumido diariamente, todos os dias. Não abra mão de ler a Bíblia todos os dias. E existem 2 maneiras de você ler a Bíblia durante o seu dia. Eu quero te encorajar a fazer pelo menos uma delas com muita frequência. E sempre que tiver a oportunidade de fazer a outra. Você pode fazer a sua leitura devocional e você pode fazer estudos bíblicos. Essas 2 coisas são diferentes. Você não desenvolve o seu relacionamento com Deus apenas com estudos bíblicos. Você desenvolve o seu relacionamento com Deus com devocional. É ler a Bíblia querendo ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer para você naquele dia. Então é tirar um tempo do seu dia para estar com Deus. Nesse tempo você vai orar, nesse tempo você vai buscar, vai tirar um momento do seu dia para falar com Deus. Isso é devocional.
Em um momento completamente diferente, você vai fazer o seu estudo bíblico. Isso é quando você quer saber algo que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto. Por exemplo, uma vez eu comprei uma Bíblia e eu queria entender tudo que a Bíblia dizia sobre o Espírito Santo. E essa Bíblia foi a Bíblia que eu usei para estudar o Espírito Santo. Então, todas as vezes que eu via o Espírito Santo na Bíblia, eu marcava e começava a fazer algumas correlações. Então, isso eu não fazia no meu momento de devocional. Porque o meu momento de devocional era o meu momento de ouvir a Deus. Agora, estudar era de um outro momento. Então, no momento que eu queria entender o Espírito Santo, eu ia estudar de uma maneira diferente. Então, existem duas maneiras de relacionar-se com a palavra de Deus. Uma é de maneira devocional, é você querer entender o que é a vontade de Deus para a sua vida. E a outra, que também vai te ajudar a crescer e amadurecer na fé, é estudo bíblico. Você quer saber o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Quer conhecer mais aprofundadamente como é a Bíblia, como que a Bíblia funciona. Então eu te encorajo, primeiro, faça a sua devocional, todos os dias. Depois, busque aprofundamento em conhecer os diversos assuntos que a Bíblia trata. Beleza? Como fazer isso? Então, a terceira pergunta. A primeira pergunta, por quê? A segunda pergunta, quando? E a terceira e última pergunta, quando? Como? Quando foi a segunda? Só para ver se vocês estão atentos. Terceira e última pergunta, como? Como fazer isso? Se você nunca leu a Bíblia toda, eu quero te fazer esse desafio. Eu vou falar com a galera da comunicação e a gente vai lançar esse ano, se Deus quiser, em 2021, um plano de leitura bíblica nosso. Eu lancei ano passado na página, um plano. Só que agora eu quero acompanhar vocês. Então vai ser semanal. A gente solta lá a imagem e vai todo mundo ler junto. Beleza? Vamos ler a Bíblia toda em um ano? Não é difícil não, gente. 15 minutos de leitura por dia. Não vou nem fazer o desafio que o pastor insano faz, que é ler em 42 dias. O desafio insano é insano, velho. É doideira. É ler a Bíblia toda em 42 dias. Conheço gente que já leu em 2 semanas. Mas vamos ler ela toda ano que vem? Bora. Para você não engrossar a estatística do Douglas e para a gente entrar lá ano que vem, quando ele fizer a mesma pergunta, a gente chegar pelo menos uns 50%. Amém, eu creio, Jesus. E aí, como fazer isso então? Se você nunca leu ela toda, eu te oriento a começar pelo Novo Testamento. Comece pelo livro de Mateus e leia sistematicamente. O que é ler sistematicamente? Ver capítulo por capítulo. Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, Marcos, Lucas, João, Atos e assim vai, até chegar a Apocalipse. Leia todos os dias, sistematicamente. Um capítulo. Se você não está acostumado a ler, comece com um capítulo por dia. Você lê um capítulo em 5 minutos. Em 5 minutos de leitura, você lê um capítulo da Bíblia. Lê um capítulo, ore. Sempre que for ler a Bíblia, ore. Sabe por quê? É o único livro que você consegue ler na presença do autor. É clichê essa frase, mas é linda. Por quê? Quem inspirou a Bíblia é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que inspirou mora em você. Então você está lendo a Bíblia na presença do autor. Privilégio para poucos. Então peça ao Espírito Santo que te instrua na sua leitura. Que traga revelação, que traga discernimento, entendimento do que você está lendo. E comece aos poucos. Lê o Novo Testamento todo, agora volta e começa lá do Antigo, Gênesis. E faça isso sistematicamente, ano após ano. Eu já faço isso desde os meus 12 anos de idade. Começando de Gênesis até Apocalipse. Começando de Gênesis até Apocalipse. A ponto de eu já perdi as contas, não sei nem quantas vezes eu li a Bíblia mais. Eu já sei que num ano só eu consegui ler a Bíblia 3 vezes e meia. Em um ano. Depois eu diminuí o ritmo, mas todo ano eu leio pelo menos uma vez a Bíblia. Todo ano eu leio pelo menos uma vez. E vou lendo ela sistematicamente. Mas Rashid, você já leu, para que você precisa ler de novo? Porque cada vez que você lê a palavra de Deus, a revelação é diferente. O entendimento diferente vem. Eu fiz um desafio uma vez comigo de ler o Salmo 51, 30 vezes, durante um mês, uma vez por dia. E é impressionante, cada vez que eu lia o Salmo 51, eu tinha uma revelação, uma direção diferente. O Salmo 51 foi o salmo que Davi escreveu pedindo perdão ao Senhor, depois que ele pegou com Batseba.
E ele vem, aquele texto maravilhoso, né? Restitui-me a alegria da tua salvação, não me retire o teu som e o teu espírito, não me afaste da tua presença. E cada vez que eu lia esse salmo, algo diferente me saltava aos olhos e uma revelação diferente de Deus vinha. Então foram 30 dias lendo um mesmo texto, mas todo dia eu tinha um entendimento diferente. E é por isso que eu não vou parar de ler a Bíblia nunca. E se um dia eu ficar cego, eu escuto, porque já tem em áudio. E se um dia eu ficar surdo, eu aprendo a ler em braille, porque já tem em braille também. Então não tem desculpa para não ler a Bíblia. E faça disso um hábito de vida para a eternidade, para o resto da sua vida. Porque você vai colher inúmeros benefícios. Na idade de vocês, eu comecei a fazer umas doideiras. Eu já sou doido tem muito tempo. E eu levava a minha Bíblia para a escola. Todos os dias, eu levava a minha Bíblia para a escola e eu abria a mão do meu intervalo para ler a Bíblia. Então, se você acha que não tem tempo, está muito apertado no seu dia e na sua rotina, encontre um horário. Quem quer, consegue. E eu lia a minha Bíblia todos os dias na hora do intervalo. Todos os dias na hora do intervalo. Isso me rendeu um apelido de pastor no ensino médio todinho. Então, na minha camisa de final do ano, meu apelido está aqui, pastor, nas costas. Foi profético, foi profético. Mas eu li a Bíblia, eu leio a Bíblia então porque eu sou pastor? Pelo contrário, eu me tornei pastor por causa da Bíblia. Deus me trouxe revelação de propósito e de chamado por causa do meu relacionamento com Ele, com a sua palavra. Isso nos traz entendimento. A Bíblia nos traz identidade, revelação de o que Deus quer para nossas vidas. Foi através de um sonho que Deus me deu um texto. E no texto que eu sonhei, quando eu abri, estava a confirmação do meu chamado. Isaías 41. E estava lá Deus falando que queria me enviar a nações, que eu pregasse o evangelho, tarará, tarará, tarará. Eu entendi aquilo como uma resposta de Deus para a minha vida. Porque na noite, antes de eu ter a revelação, eu orei diante de Deus e falei, Deus, eu tenho 2 caminhos para seguir a partir de hoje. E eu quero que o Senhor me mostre qual caminho eu vou seguir. No sonho, foi engraçado, no sonho eu estava sentado ali, pastor Daniel sentado na minha frente. Ele virou para mim, e isso, gente, acho que o pastor Daniel nem estava aqui, devia estar nos Estados Unidos. Ele estava sentado ali, ele virou para trás e falou assim, leia Isaías 41. Na hora eu acordei. Na hora eu acordei, fui ao texto. Estava Deus confirmando o meu chamado. Então, através do relacionamento com Deus, cara, Deus vai te dar identidade, vai te dar propósito. Não tenha vergonha de carregar a palavra de Deus. E o último texto que eu quero deixar para vocês, Romanos 1,16, que diz, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Não se envergonhe do evangelho, porque isso aqui te traz vida, vida. Eu fico impressionado que o povo do mundo não tem vergonha de andar com um cigarro na boca, algo que eles têm certeza que traz morte. Os caras não têm vergonha de andar com uma garrafa de cerveja na mão, algo que todo mundo tem certeza que só traz destruição. Mas o cristão tem vergonha de andar com a Bíblia, que é um negócio que traz vida. Ande com a sua Bíblia, mostre para o mundo que o que Deus te deu é muito mais valioso do que o que o mundo tem. Isso daqui pode transformar a sua vida. Fica de pé que eu quero orar com você. Ter uma Bíblia é um privilégio. Andar com a palavra de Deus é um privilégio. E aproveite esse momento para orar. Para se colocar diante da presença de Deus. Pede a Deus, Deus, me dá fome, me dá fome. Me dá sede. Me dá vontade de conhecer. Me dá disposição. O que tem te impedido de ler? Deus, tira esse treco de mim. Tira a preguiça. Tira o celular, queima ele, Jesus. Tem uma musiquinha que eu cantei no Instagram uma vez, do Dub Smash. Eu vou orar para Deus queimar seu celular. Que é melhor ele queimar do que você se desviar. Né? Mas não vou orar não. Mas aprende a remir o tempo, a administrar o seu tempo para você ler. Então feche seus olhos agora e clama a Deus por isso.
Senhor, me alinha à sua vontade.